Vamos hoje recordar que no serviço típico em Israel havia uma celebração no final das atividades anuais, chamada de Yom Kippur, ou Dia do Perdão, que era feita para remover os pecados que haviam sido acumulados no santuário terrestre durante o ano inteiro. Como um santuário servia de modelo para o outro, conforme Êxodo 25, 8 e 9, e me farão um santuário, segundo a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Antes da segunda vinda de Jesus, deveria haver também uma ação semelhante para tirar os pecados do santuário celestial. Da mesma forma como no antigo concerto, os pecados do povo eram colocados pela fé sobre um animal que era morto pelo pecado, e mediante o sangue dele, os pecados eram transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, contaminando-o. Assim, em um novo concerto, após a crucificação, os pecados dos que se arrependem passaram a ser colocados pela fé sobre Cristo que morreu por eles e transferidos, de fato, para o santuário celestial. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se havia contaminado, igualmente a purificação do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali foram registrados. E se o santuário celeste funciona exatamente como modelo para o terrestre, fica claro que, apesar da nossa redenção ter sido concluída na cruz do Calvário, uma vez que o sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes pleno perdão e aceitação perante o Pai, restava, contudo, averiguar-se quem de fato se arrependeu e abandonou os seus pecados, para só assim completar o processo da salvação. Olá, bom dia, tudo bem? Hoje vamos recordar que antes do fim deste mundo chegar, todas as ações dos seres humanos, quer boas, quer más, armazenadas nos arquivos do céu, já terão sido averiguadas durante o juízo ou o julgamento de Deus. Somente após este juízo no céu e na presença de muitas testemunhas, é que os pecados dos justos passam a ser removidos do santuário celestial e Cristo possa trazer a recompensa aos vencedores. Os pecados dos justos perdoados são colocados sobre Satanás, o estimulador do pecado. Durante o milênio, os que não foram aprovados no juízo investigativo serão julgados com os demais ímpios, juntamente com os anjos caídos e com Satanás, durante o milênio no céu, conforme Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Isto quer dizer que, atualmente, quando oramos e pedimos perdão, nossos pecados vão cair sobre Jesus no Santíssimo. Então ele intercede por nós e finalmente nos julga, conforme 2 Coríntios 5, verso 10, na linguagem de hoje. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por ele. E cada um vai receber o que merece de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Assim, no templo celestial, morada do Deus Altíssimo, acha-se o seu trono, estabelecido em justiça e santidade. Lá no lugar santíssimo está a sua lei, como vimos em Apocalipse 11, 19, que é a grande regra da justiça pela qual a humanidade toda é julgada. Ali mesmo, diante do propiciatório, Cristo, pelo seu sangue, também intercede por nós.
E quanto à vara de Arão, que havia dentro da arca, qual era o seu significado? Ela era um simples bastão seco, mas que floresceu. O fato deste cajado estar vivo encerra uma importante lição. Ele reviveu pelo poder de Deus. Se Deus não lhe tivesse dado vida, ele jamais teria florescido. E de onde se tira um bastão? De uma árvore. E o que representa uma árvore na Bíblia? Em Salmos 1, verso 3, nós lemos: Bem-aventurado o homem, ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Em João 15, verso 5, Jesus diz, mais especificamente: Eu sou a videira, vós os ramos. Satanás também tem os seus ramos, conforme Malaquias 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará raiz nem ramo. Quem é a raiz? Satanás. E quem são os ramos? Os anjos caídos e os ímpios. Aquela vara de Arão que florescera pelo poder de Deus fala, por um lado, que não temos imortalidade natural da alma, conforme Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ficando como uma bengala. Por outro lado, a única chance dos ramos terem vida é em Cristo, conforme João 15, versos de 6 a 8. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam ao fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como podemos dar frutos? Primeiro precisamos florescer, como a vara de Arão, pelo poder de Deus. O novo nascimento precisa ser uma realidade em nossa vida, pois sem ele, como poderemos estar ligados a Cristo? Precisamos passar pelos 7 Espíritos de Deus, conforme Isaías 11, verso 2, equivalendo à dotação com os 9 dons espirituais, conforme Gálatas 5, 22 e 23, na linguagem de hoje. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. São essas 9 virtudes cristãs que conduzem à reforma necessária e, finalmente, ao reavivamento espiritual. Quem tem ouvidos, que ouça. Havia também na Arca da Aliança o pote de maná, que nos chama a atenção para a necessária reforma da saúde. Muitos falam que não importa o que comemos, pois a oração santifica o alimento. Mas Deus mandou colocar na arca um pote de maná, daquele que alimentou o seu povo no deserto por 40 anos, até que entrassem na terra prometida. E o que representa hoje o maná? Jesus Cristo é o nosso pão da vida, que desceu do céu, como vimos em João 6,35. Mas aqui, particularmente, tem um sentido literal. Os filhos de Israel no deserto, acostumados com as comidas pesadas do Egito, não queriam comer aquele pão que o povo chamava de fraco e tedioso, sempre o mesmo,
queriam as carnes do Egito. Com desagrado, Deus manda as codornizes, conforme Números 11, 33 e 34. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Taavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles. A reforma da saúde como condição para o reavivamento é o tema que será tratado no próximo vídeo. Fiquem com Deus, com a nossa variação musical e até a próxima. Shalom e graça para todos. De noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O Mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver como seus, leveis a paz.